sou secretário de formação do Sindicato dos Bancários de Brasília e hoje nós estamos aqui para falar sobre o PL 4330 de 2004, de autoria do senador Sandro Mabel. Nós, do movimento sindical, nós, bancários, somos contrários ao PL 4330. Por quê? Porque este PL significa a precarização das condições de trabalho, das relações entre trabalhadores e seus patrões, e nós entendemos que ele não é bom para nós trabalhadores. O intuito desse vídeo é tentar esclarecer alguns pontos e ajudar você, trabalhador, a entender que você corre um grave risco se esse projeto de lei chegar a ser aprovado. Para nós podermos trabalhar, nós vamos fazer uma pequena ilustração nesse quadro aqui. Digamos que nós temos uma empresa que nós vamos chamar de empresa A. Essa empresa A, uma empresa qualquer, ela possui 60 empregados e que o custo unitário de cada empregado vem a ser R$4.000 por mês. Então, esse R$4.000 você vai tirar o salário do empregado e mais os outros gastos que a empresa tem com mão de obra. Então, se eu tenho 60 empregados a R$4.000 cada um deles, eu vou dizer que essa empresa gasta 240 mil por mês em mão de obra para poder executar as suas atividades. O projeto de lei 4330, ele traz uma coisa que para nós, trabalhadores, é muito perigosa. Ele permite a terceirização da atividade fim das empresas. Hoje, sem a existência do PL 4330, existe uma súmula, é a súmula 331 do TST, que proíbe a terceirização da atividade fim da empresa. E o que seria essa atividade fim? Se eu pegar, por exemplo, uma escola, eu vou dizer que a atividade fim da escola é o quê? É lecionar, são as aulas. Então, aquilo que você tem dentro de uma escola que permite a essa escola exercer a sua atividade, você tem, por exemplo, as aulas ministradas pelos professores, você tem aqueles funcionários que trabalham na secretaria, você tem aqueles funcionários que trabalham, por exemplo, com a limpeza, o segurança. Ora, hoje, pela norma que existe, eu posso terceirizar o serviço de limpeza, eu posso terceirizar a segurança. Já a atividade fim ligada à ministração das aulas, que é dada pelo professor, essa não pode ser terceirizada. Digamos que o PL 4330 venha a ser aprovado, ora, essa possibilidade poderá acontecer. Por quê? Porque se eu terceirizar a atividade fim de uma determinada empresa, ora, eu posso praticamente colocar o terceirizado em qualquer parte do seu processo. Então, digamos que o PL venha a ser aprovado e essa empresa que possui os seus 60 empregados, ela resolva então fazer o quê? Resolva terceirizar a sua mão de obra. Então, o que vai acontecer? Primeiro passo, ela vai demitir esses trabalhadores. Digamos que ela resolva terceirizar toda a sua atividade fim. Então, ela não terá mais no seu quadro esses trabalhadores. E o que ela fará? Ela contratará uma empresa, tá certo? Para poder fornecer esses trabalhadores. Vamos dizer que a empresa contratada seja então a empresa B. Então, a empresa A entra na condição de contratante e a empresa B entra na condição de contratada, certo? Então, a empresa B será contratada pela empresa A para fornecer a essa empresa trabalhadores, tá bom? Então, a empresa B fornecerá o quê? Trabalhadores para que a empresa A possa o quê? Exercer a sua atividade, tá? Antes da gente
continuar, é importante que a gente entenda quais são os motivadores que essa empresa A teria para substituir seus empregados de carreira do quadro por empregados terceirizados. Ora, a questão aqui é que no modo de produção capitalista, dentro do capitalismo, mão de obra significa fator de produção. Então, a mão de obra é um dos elementos que eu utilizo para poder produzir aquilo a qual a minha empresa se dispõe a fazer. Então, esse fator de produção significa um custo dentro dessa cadeia. Ora, o que se fala sobre o Brasil? Que o custo com a mão de obra é elevado e, por causa disso, o Brasil se torna menos competitivo com os outros países, em especial os países que fazem parte dos BRICS, os países que estão nesse processo de desenvolvimento. Então, o Brasil, ele não está competindo de igual. Por quê? Porque o custo com o fator de produção mão de obra é muito caro. Então, o que os empresários observam, o que eles vislumbram com a presença do PL 4330? A possibilidade de reduzir este custo. Então, a terceirização, ela viria para reduzir este custo que tem com mão de obra. De que forma? A partir do momento que eu posso substituir um trabalhador do quadro que, por causa de sua história, por causa de sua luta, ele tem um bom salário, ele tem garantias, ele tem direitos, e eu posso substituí-lo por um outro em condições piores, precárias, então eu consigo reduzir esse custo. Então, o grande motivador é basicamente a redução do custo com mão de obra. Mas, no nosso exemplo, para facilitar um pouco, vamos fazer de conta que esta empresa, ao substituir seus empregados de carreira por empregados terceirizados, não tenha o intuito de diminuir custos e que ela esteja disposta a pagar 240 mil, que era o que ela pagava em salários com gastos de mão de obra, só que agora em gastos com prestação de serviços. E aqui vem uma coisa interessante: o terceirizado para a empresa A será um mero prestador de serviços. Então, se antes essa empresa tinha, digamos, analistas, se fosse uma empresa do comércio, tinha comerciários, se fosse um banco, tinha bancários, agora não, vai ter um prestador de serviço. E esse prestador de serviço vai estar vinculado, para poder trabalhar na empresa, a uma outra empresa que vai fazer essa interposição de mão de obra. Tudo bem? Então vamos prestar atenção aqui. Então a empresa B foi contratada para fornecer empregados para a empresa A. E aí o que acontece? A empresa A então está disposta a manter o gasto que ela tinha antes com mão de obra. Então a empresa B terá 240 mil para poder prestar serviços, poder fornecer trabalhadores para a empresa A. Digamos que os antigos trabalhadores da empresa A agora sejam contratados pela empresa B para prestar o mesmo serviço que eles prestavam antigamente. Então, os 60 trabalhadores, tá certo? Os 60 empregados serão contratados pela empresa B. E aí o que acontece? A empresa B, então, ela tem 240 mil para prestar serviços para a empresa A, para fornecer empregados, fornecer mão de obra. Se a empresa B pagar para esses empregados o mesmo R$4.000, então todo o recurso que ela vai receber no contrato, ela vai gastar com empregados. E nós sabemos que a empresa possui as suas despesas, com manutenção, com seus próprios empregados, despesa com impostos, por exemplo, e que essa empresa tenha a necessidade também de lucrar com a operação. Então, digamos que o total das despesas e o lucro que a empresa B espera receber some 60 mil. De onde é
que esses 60 mil irá sair? Esses 60 mil irá sair exatamente dos 240 mil fornecidos mediante contrato pela empresa A. Então, olha, se aqui tem 60 mil, então eu só terei 180 mil para remunerar os trabalhadores que vão trabalhar para a empresa A. E aí o que acontece? Eles não poderão mais trabalhar por 4 mil reais. Eles trabalharão somente por 3 mil reais. E aí o que acontece? O mesmo serviço que antes era prestado por 4 mil reais, somando tudo, salários e mais o que tivesse a ser pago com esses empregados, agora somará 3 mil. Significa que este empregado que saiu daqui para ir para cá, ele teve redução de salário. Uma outra possibilidade que nós podemos ter é o seguinte: se eu mantiver os 4 mil reais, ora, para eu poder prestar esse serviço, eu teria então que diminuir a quantidade de empregados. E aquele serviço que poderia ser executado, que antes era executado por 60 empregados, ser executado, por exemplo, por 40 para manter a antiga remuneração. Isso tem outras implicações. Quais seriam as outras implicações? Ora, uma carga maior de trabalho a ser feita em um tempo menor, porque não poderia se pagar hora extra, por exemplo. Nós vamos ter o quê? Um cansaço maior, nós teremos um assédio moral, possivelmente, nós teremos adoecimentos. Então, praticamente, isso implicaria na perda de direitos. Por causa disso, de cara nós já percebemos que o PL 4330, naquilo que se propõe, ele beneficia muito o empresariado, mas não beneficia a classe trabalhadora, porque teremos redução de salários, nós teremos perda de direitos. Mas, isso é o mundo capitalista. Digamos que uma terceira empresa fica sabendo que a empresa A precisa de empregados. E aí o que ela faz? Olha, ela vai e entra na disputa com a empresa B. E ela fala o seguinte: ó, eu consigo executar esse mesmo serviço por 200 mil. Qual a implicação disso? Ora, a empresa A vai pensar o seguinte: bem, se eu terei o mesmo serviço por 200 mil, vou gastar menos, vou reduzir o meu custo, então é preferível dar prioridade para dar o contrato para a empresa C. Digamos que a empresa C tenha os mesmos 60 mil a nível de despesa, a nível de lucro. Então, o que vai acontecer? Os 60 empregados agora terão somente o quê? Terão somente 140 mil para poder distribuir entre eles. E aí o que vai acontecer? Um gasto que antes era de 4 mil, que caiu para 3 mil, aqui ficaria em torno de 2.333. Digamos que uma terceira empresa fique sabendo disso, a empresa C, D, e ela resolva entrar nessa disputa com B e C. E ela apresente, por exemplo, que é capaz de prestar esse mesmo serviço por 180 mil. Se ela ganhar, das demais e for contratada, ela o quê? Mantendo os 60 mil que ela teria de gastos com despesas e com lucro, sobraria somente o quê? 120 mil para ser distribuído entre os empregados. Isso aqui daria um gasto de 2 mil por empregado. Então a gente percebe que a terceirização cria essa possibilidade. E à medida que eu for desenvolvendo, em que a competição levar as empresas a orçamentos cada vez menores, nós teremos perda maior para a classe trabalhadora. Vamos fazer de conta que, por causa da proposta reduzida,
a empresa D ganhe essa disputa e seja contratada pela empresa A. Só que a empresa D então começa a prestar o serviço, só que o valor que ela paga para os empregados é insuficiente para conseguir uma mão de obra mais qualificada. O que eu estou dizendo? Quem antes trabalhava por 4.000, talvez trabalharia por 3. Já não trabalharia por 2.333, muito menos por 2. Então o que acontece? A empresa D não tinha conseguido os melhores profissionais para a execução dessa tarefa. E aí ela começa a executar o serviço e por alguma razão ela não consiga entregar o serviço contratado. O que vai acontecer? A empresa A então deixará de pagar a empresa D. E aí vem o problema. Sem o dinheiro, a empresa D não tem como pagar os salários dos empregados. Isso quando ela não está trabalhando, está produzindo, está deixando de recolher impostos, por exemplo. O PL 4330, ele coloca que a empresa contratante é responsável também por fiscalizar a empresa contratada, para ver se ela está pagando salário, se ela está recolhendo devidamente os tributos. Ora, essa parte de fiscalização compete ao Estado, mas não há problema na empresa A fazer esse acompanhamento. Se a empresa A descobre que a empresa D não está recolhendo, o que ela pode fazer? O máximo que ela pode fazer é deixar de pagar. E isso resolve o problema do empregado que está aqui? Em hipótese nenhuma. Por quê? Porque esse empregado, mesmo que ele tenha trabalhado pouco tempo, ele deixou de receber. E aquele dinheiro com o qual ele conta para poder pagar as suas contas, esse dinheiro não será repassado pela empresa dele. E aí, esse empregado é obrigado a recorrer à justiça. E aí vem o problema do PL 4330. Por que nós temos um problema? A responsabilidade da empresa A para com o empregado da empresa que ela contratou é uma responsabilidade subsidiária. O que eu estou querendo dizer com isso? O empregado só receberá os seus direitos da empresa A depois de executar a empresa D e conseguir tirar dela o máximo que ele puder. Então, ou seja, só depois de todo um processo é que ele vai poder receber da empresa que usufruiu diretamente de seus serviços. E isso leva tempo, o empregado vai se endividar, o empregado vai ficar em situação difícil, vai passar por necessidade. O PL não resolve a principal razão pela qual os mais de 12 milhões de empregados de empresa terceirizada passam por problemas hoje, que é essa falta de garantia. Justamente por quê? Porque no PL a responsabilidade será subsidiária e não solidária. O que nós entendemos? Ora, constatado que a contratada não pagou, a empresa contratante vai lá e paga. Só que não é isso que reza o PL 4330. Outro detalhe, o PL 43 cria a possibilidade de que todo o recurso proveniente de impostos e todo recurso proveniente do INSS, o FGTS, seja recolhido exatamente aonde? Exatamente na hora de fazer o pagamento, que ela faça esse recolhimento e ela ainda crie um fundo de 4% para que esse recurso seja provisionado para pagar futuras indenizações trabalhistas. Só que isso não é suficiente, isso não garante o pagamento emergencial necessário ali que o cara conta que é justamente o seu salário. Então a gente entende que o PL 4330 não resolve a situação desse trabalhador. Agora, nós vamos contradizer alguns argumentos que são lançados por aqueles que defendem o PL 4330. E nós vamos chamar nesse canto do quadro esses argumentos de vantagens ou benefícios.
benefício, detalhe, benefício entre aspas, né? Em que eles têm é justamente a questão da especialização. O que eles falam? Que cada empresa contratada tem que ser especializada no serviço que ela está oferecendo. Nós entendemos que isso aí só serve praticamente para salvaguardar o interesse da empresa e não do empregado. Digamos que essa empresa, a empresa A, ela possua na sua atividade fim a necessidade de se contratar 5 empresas diferentes, ou seja, a atividade fim compreende 5 especializações diferentes. Então a empresa vai contratar 5 empresas para poder fazer essas atividades. Ora, isso diminui o risco do serviço não ser entregue, mas não diminui o risco do empregado de uma empresa que por alguma razão não conseguir entregar aquilo pela qual foi contratada para fazer. Então, eu posso ter uma atividade ou outra que não conseguirá responder, e aí o trabalhador daquela empresa, ele pagará. Outra coisa que nós temos também aqui, e que também é apresentado, e vale a pena a gente trabalhar aqui, é justamente a questão da isonomia. Aqueles que defendem a isonomia falam o seguinte: o trabalhador terceirizado tem um tratamento diferenciado do trabalhador contratado, trabalhador de carreira. Então, o que essa proposta diz? Fala que os trabalhadores terão o mesmo tratamento. Então, na hora do almoço, o trabalhador terceirizado poderá utilizar o refeitório onde os trabalhadores contratados fazem suas refeições. Se por um acaso um trabalhador terceirizado se acidentar, ele poderá utilizar a enfermaria onde o trabalhador contratado é tratado em caso de acidente. Na hora da condução, o trabalhador contratado, ele terá que ceder local, ou seja, vai viajar junto com o terceirizado. Gente, isso aí só nos serve para mostrar como a terceirização é ruim para o trabalhador, porque ela cria uma categoria diferenciada de trabalhador. Ela cria justamente o quê? Um subtrabalhador, uma subcondição de trabalho. Isso não precisaria de lei para resolver. É mais que humano dar ao trabalhador que está ajudando a empresa a produzir as mesmas condições. Mas não, eles dizem que isso é um benefício da nova lei que será criada. Ainda tem uma outra questão por detrás disso. Esses benefícios praticamente não irão onerar em quase nada a empresa que está fornecendo a mão de obra. Porque o que traria isonomia mesmo é se o contratado, o trabalhador terceirizado, pudesse receber o mesmo salário do contratado, do trabalhador de carreira. Se o trabalhador terceirizado pudesse receber as mesmas garantias e direitos dos trabalhadores da empresa do quadro. Só que nós já vimos que o custo, a questão do custo, não proporciona. Ou seja, se eu tiver que pagar ao terceirizado o mesmo que eu pago ao contratado, para que contratar o terceirizado? Ficaria mais caro. Para finalizar, mais um ponto é importante a gente tratar. Existe aqueles que dizem que serão criados novos postos de trabalho. Isso aqui é uma falácia. O que nós queremos é a substituição de um empregado que ganha bem, com direitos, por um trabalhador que ganha menos e com muito menos direito. A questão aqui é de custo, a questão aqui não é de oportunidade de posto de trabalho. Posto de trabalho se cria com desenvolvimento, com
o crescimento, com a expansão da atividade e não com a terceirização. A terceirização veio única e exclusivamente para o quê? Para penalizar, para tirar direitos dos trabalhadores. Nós não somos contra o trabalhador terceirizado. São 12 milhões de trabalhadores nessa condição no Brasil e nós entendemos muito bem que eles precisam de maiores proteções, de proteção de leis que façam com que eles não fiquem tão expostos como eles estão hoje. Mas essa lei não é o PL 4330, porque o que o PL faz é não atender os trabalhadores naquilo que é essencial e ainda cria a possibilidade de, com a terceirização da atividade que vim, aumentarem muito mais a quantidade de empregados terceirizados em condições precárias de trabalho, em condições precárias na relação com o patrão. Por isso que nós somos contra a precarização do trabalho, nós somos contra o PL 4330 e chamamos vocês que estamos ouvindo a entrar nessa luta. Se o PL não te alcançar, com certeza ele vai alcançar seus filhos, ele vai alcançar os seus netos. E nós não queremos no futuro relações de trabalho precarizadas, empregados que vivam de trabalho que forneçam as suas atividades em condições de subemprego. Por isso, não ao PL 4330.